Olá, meu amado, graça e paz. Hoje eu venho trazer uma palavra de encorajamento para que nós cristãos continuemos a carreira que nos está proposta, que não nos cansemos de fazer o bem, que tudo que vier à nossa mão para fazer, que venhamos a fazer com todo o nosso coração. Eu sei que nesta caminhada cristã nós temos muitos imprevistos, não aos olhos de Deus, porque Deus sabe todas as coisas e Ele é onisciente. No entanto, para nós, às vezes não conseguimos juntar as peças do quebra-cabeça e tudo fica então um pouco mais difícil, um pouco mais complicado. E tem aquele momento que você olha e fala, não consigo, e se frustra e pergunta se realmente você está montando o quebra-cabeça certo. Para isso, eu gostaria de chamá-lo uma reflexão de um homem de Deus, um jovem homem de Deus que passou por muitas adversidades, que vieram de dentro da sua própria casa e que parece, aparentemente, quanto mais ele fazia o bem, pior as coisas aconteciam para ele. Ele foi um grande filho, um filho que foi querido do seu pai, administrava bem os negócios do seu pai, aos 17 anos, pasme. Enquanto muitos estão aí no sofá, na internet, assistindo seriados, esse, na sua época, ele era um grande trabalhador e fazia com excelência o trabalho para o seu pai. O problema é que isso trouxe inveja dos seus irmãos. Agora já devem estar se lembrando ou sabendo de quem vou mencionar. É sobre José, José do Egito. Esse que sofreu bastante. E a inveja que as pessoas tiveram contra ele, ao invés de fazê-lo uma pessoa pior, fez com que ele crescesse. Era como se cada pedra que estivessem atirando contra ele formasse uma escada que ele pudesse subir degraus para alcançar o melhor de Deus na sua vida. E é mais ou menos isso que eu gostaria de explorar e também de expor e que chegue ao seu coração, para que você entenda que os problemas, as aflições, essas pedras que as pessoas nos jogam, elas servem de escada para sairmos de um lugar mais baixo e alcançarmos o topo, assim como aconteceu com José. E gostaria de lembrá-lo, Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? A seu tempo, não no meu tempo, na época que eu quero, mas no tempo de Deus, ceifaremos se, é condicional, se não houvermos desfalecido. Você pode preparar a terra, você pode jogar semente, mas se você desfalecer e não dar o cuidado que aquelas plantas precisam, de não regá-las, de não usar o pesticida correto, de não conferir ali a questão da acidez do solo e todos aqueles preparativos, que inclusive eu desconheço como pastor, mas o agricultor muito bem sabe, ele pode perder toda a sua plantação. Então, se não houvermos desfalecido na nossa caminhada cristã, nós podemos começar bem, mas precisamos dar sequência para colher ainda em vida as benesses, a colheita de toda a nossa plantação, ou seja, de toda a nossa semeadura. A Bíblia diz também em 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, no seu trabalho ou na escola, enquanto você está se preparando para uma determinada prova, para a glória de Deus. Se você está conversando na hora do recreio ou na hora do intervalo na sua empresa, para a glória de Deus. Tudo. Entendendo que nós estamos aqui para viver para a glória dele. A glória é essa luz, essa santidade. É o Deus em essência. E o que eu faço? Se eu viver como ele viveria se estivesse no meu lugar, a glória dele, a santidade, a justiça, o amor, a compaixão, a benignidade, vai então refletir, como se eu fosse um espelho que reflete a glória de Deus. E isso é muito bonito e pode acontecer em qualquer situação, seja nos momentos de abundância ou nos momentos de escassez, de saúde ou de enfermidade. Devemos resplandecer a glória de Deus. E também Eclesiastes 9:10, que diz, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Tem muita força? Usa essa muita força que tem. Já não tem tanta força? Usa a pouca força que tem. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, nós temos esta vida para fazermos alguma coisa para Deus.
e faça com todas as suas forças, porque depois já não será mais possível, porque depois já será tarde demais. Então nós temos aqui, para começarmos sobre José, em Gênesis capítulo 37, versículo 2, estas são as gerações de Jacó, o pai de José. José de 17 anos. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia más notícias deles a seu pai. José, além de fazer um bom trabalho e de ajudar o seu pai, ele precisava dizer, pai, tem algumas coisas que estão acontecendo durante o dia, no trabalho, que eu sei que não são do seu agrado e o senhor precisa saber. E infelizmente são coisas feitas pelos meus irmãos, pelos seus filhos. Então ele deixava o pai a par, ele não acobertava, ele não era conivente com o pecado. Ou seja, ele poderia ser um que, para evitar problemas para si, ficaria calado e não delataria o infrator. No entanto, ele, pela sua honestidade, ele precisava dizer ao pai dele o que estava acontecendo. Eu não sei se estavam subtraindo algumas ovelhas, se estavam fazendo alguns negócios incoerentes, se havia problemas ali morais. Eu não sei quais problemas, mas José, ele delatava os problemas que havia naquela empresa, ou seja, naquela fazenda. E, consequentemente, José, por ser uma pessoa íntegra, honesta, e também por ser o filho da velhice de Jacó, ele era querido. E por ser mais querido, isso trouxe problemas para ele. Isso aqui é um ponto para os pais, para que tomem muito cuidado de não terem queridinhos ou preferidos no seio familiar, porque isso pode trazer problemas futuros. E no caso, trouxe um problemão para José. E José ainda teve um sonho, aí que eles o odiaram ainda mais. E a Bíblia diz, em Gênesis, capítulo 36, ou melhor, capítulo 37, estas são as gerações de Jacó, sendo Jacó de 17 anos. É o versículo que lemos, então vou agora para o 3. E Israel, que é Jacó, amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Ainda o colocou em destaque dentre os demais. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso que o odiaram ainda mais. José já era odiado pelos seus irmãos, passou a tornar-se ainda mais odiado. E no verso 11, depois que expôs o sonho, seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. É terrível você viver em uma família onde você não é bem-vindo, onde você é odiado, onde você é invejado, onde as palavras que vêm para você são palavras duras, são palavras tóxicas, são palavras que vêm a difamar você. E isso aconteceu com o jovem José. Infelizmente, não foi algo único, não foi algo ímpar, é algo que tem perdurado e você talvez esteja numa casa vivendo com irmãos ou com pais ou com familiares que não entendem você, que não querem o melhor para você, que não se alegram com as suas vitórias e, pelo contrário, se alegram com as suas derrotas ou quando algo ruim lhe acontece. São pessoas que estão aí não para lhe ajudar a crescer, mas estão aguardando a oportunidade para puxarem o tapete e verem a sua queda. E José, ele soube se comportar mesmo assim. A história diz que depois disso eles o lançaram numa cova, queriam matá-lo. O ódio chegou a tal ponto no coração dos seus irmãos de sangue, seus meio-irmãos, que eles quiseram matar a José, um assassinato. Depois isso não aconteceu porque acharam melhor vendê-lo como escravo por 20 moedas de prata. Há uma comitiva ismaelita que passava e mentiram para o pai. Olha só o que a inveja e o ódio ele produz. E tudo isso vem de um coração mau, de um coração pecador. Eles mentiram, falaram ele morreu, uma besta fera o comeu, pegaram aquela túnica de várias cores, a mancharam de sangue e levaram ao seu pai que ficou em luto, em tristeza. Por quê? Porque por dentro do coração deles havia muita maldade e essa maldade foi externada.
Se coloque no lugar de José. José, que era filho de um pai abastado. José era filho de um pai milionário. Era uma pessoa que estava resolvida, física, emocional, afetivamente. Ele poderia ter a mulher que ele quisesse e teria condições para sustentá-la. Era José. Para se ter uma ideia, quando Jacó ele enviou um presentinho para Esaú, seu irmão, o presentinho dele não foi assim, não repartiu a herança, ele deu apenas um presente. E esse presente, eu fui tentar contabilizar nos dias de hoje, porque esse presente envolvia 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas, 10 novilhos, 20 jumentas, 10 jumentinhos. Quando eu fiz aqui a soma e olhando o preço de mercado de cada animal, facilmente passa de R$500 mil. Esse presente que foi dado a Esaú, na casa de pelo menos 700 a R$1 milhão hoje, foi um presente. Como eu disse, ele não estava repartindo herança. E para ele aquilo ali não faria falta. Então José, ele deixa a casa, essa fazenda, como filho herdeiro, querido e bom administrador, para parar numa carruagem, numa comitiva, indo para o Egito, tendo sido vendido como escravo. Ele perde tudo que tinha. Ele é frustrado, traído pela própria família. Fala, pastor, parece que não vale a pena servir a Deus, parece que não vale a pena manter a sua integridade, porque se José tivesse acobertado os irmãos lá no início dos crimes, do mal que eles haviam feito, ele alcançaria graça por parte dos irmãos, mas ele não fez, ele não compactuou com o pecado, ele delatou o pecado. Depois ele expõe o sonho e ainda ele é vendido. Era para ter sido morto, mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Vamos seguindo a história. José, ele se destaca então como o melhor filho, ele se destaca como o melhor mordomo, porque ele foi vendido para ser escravo numa grande casa, na casa de Potifar. Nós temos esse registro em Gênesis capítulo 39, e ele foi o melhor funcionário, o melhor empregado daquela casa. E José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou na mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José. Preste atenção nisso. E o Senhor estava com José. E foi homem próspero, um escravo que foi próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele. Meu amado, isso aqui me faz até arrepiar, porque aquele egípcio pagão, adorador de outros deuses, ele conseguiu notar na vida de José que o Deus de José o abençoava e o prosperava e que estava com ele. Ou seja, ele entendeu que José tinha comunhão com Deus. Eu pergunto, as pessoas que estão ao seu redor, principalmente os descrentes, ao notarem a sua vida, eles observam que você tem comunhão, tem um bom relacionamento com o seu Deus, ou seja, com o Senhor Jesus. Vamos dar sequência? E olha só, vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e serviu-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor o abençoou. A casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Ele não ficou, talvez a imagem que venha é de um empregado doméstico, que ficou só lá dentro da casa. Não, José ele foi colocado como encarregado, como administrador, como executivo dos patrimônios, dos bens de Potifar, que era um homem abastado.
Não somente da regência da casa doméstica, mas do campo, da fazenda, de tudo que ele tinha. Porque o que José colocava a mão para fazer virava ouro. Deus prosperava, Deus o abençoava. Então ele tinha a confiança do seu senhor, do seu empregador. E isso é algo que nos chama a atenção, porque ele poderia ter sido uma pessoa revoltada. Falei, eu não trabalho, eu não farei nada, eu serei um desobediente. Não me importa. Ele não permitiu. Olha, 17 anos de idade. Que maturidade. Imagina pegar, né, um hoje chamado playboy, um playboyzinho, que nunca trabalhou na vida, que só fica andando de carro zero do pai, não sabe preço de gasolina e fica sempre em festas. E aí ele é destituído de tudo isso e é colocado para trabalhar de escravo. Não dá nem para entender, porque já faz mais de século que não temos a escravatura aqui no Brasil. Mas imagine, será que ele serviria da melhor maneira possível? Será que ele se destacaria? Será que ele se preocuparia em enriquecer aquele seu explorador? Mas José não. José, ele o fez. Então se destaca. No meio dos problemas, deu o seu melhor, veio na sua mão para fazer, vai com todas as suas forças. E Deus vai perceber, vai notar o seu coração e vai honrá-lo por isso. Mas termina por aí? Não. Parece que a roda gigante ela dá a sua volta mais baixa. E ali, José, a gente sabe que a mulher dele, a mulher de Potifar, ela ficou de olhos em José, que era jovem, um bom administrador, uma pessoa presente, uma pessoa que ama a Deus, um partidaço. Só que tem um detalhe, ela era casada e ela estava tentando seduzi-lo, tentando. E a integridade de José foi tão grande, e nós sabemos pela leitura do texto, que ele não fez caso. Eu duvido que a mulher de Potifar era uma mulher feia. Tá? Tudo indica que era uma das mais belas que Potifar poderia ter com o seu dinheiro, com a importância, com a sua autoridade naquela época. E ela estava dando em cima de um jovem solteiro, de um jovem que não tinha uma namorada, que não era casado, que estava à flor da pele no tocante a hormônios, na casa dos 17 anos. E esse jovem, com a sua integridade, ele não permitiu cair. Ele disse, eu não vou pecar. Potifar colocou tudo nas minhas mãos, menos, obviamente, a sua esposa, a sua mulher. E ele foge, a mulher arranca a capa dele segurando e ele é acusado de estuprador, ou de uma tentativa de estupro. Imagina, filho de pai milionário, condenado injustamente numa penitenciária, num cárcere, por qual é a imputação? Tentativa de estupro de uma autoridade, a esposa de uma autoridade. Que reviravolta, que novela essa. Agora José sim, agora José entrega os pontos, agora José não quer mais nada. Falei, Deus, eu fui até onde eu podia, cansei de ser bonzinho, cansei. Não, mas não foi essa a história. Ele, continuou fazendo bem. E não nos cansemos de fazer o bem. Tem hora que fica difícil, não fica? Eu sei porque eu sou humano e sei disso. Tem hora que a gente vai fazendo certo. Parece que quanto mais a gente faz o correto diante de Deus, mais problemas vêm, mais as pessoas nos mal interpretam, mais pessoas aparecem. Tinha gente da família, agora tem gente de fora. E logo a mulher de Potifar. Ele estava enriquecendo a mulher de Potifar com a sua boa administração, com o seu cuidado. E por alguma razão, Potifar, ele ouviu a esposa. Não sei em quais circunstâncias, mas ele perdeu José e José foi parar num cárcere. Que história para um jovem. Quantos traumas, quantos gatilhos emocionais aí quando fala sobre irmão, quando fala sobre família, quando fala sobre escravidão, quando fala sobre tentativa de estupro. Mas José, ele continuou. Ele se destacou como o melhor, mas o melhor presidiário. Em Gênesis capítulo 39, nós temos aqui, são vários versos, não lerei todos eles, mas do verso 20
ao 23, e o Senhor de José o tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim, ali esteve no cárcere. O Senhor, porém, estava com José, até lá no cárcere. Olha que bênção. E estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, tudo que fazia, o Senhor prosperava. Irmãos, meu amado, por favor, faça o melhor, independentemente do lugar que você esteja, do cargo que você tenha, se é filho do fazendeiro, do empresário, se você está lá como empregado, se você está como encarregado, como um preso, mesmo como preso, ele ainda manteve a sua integridade com Deus, porque o problema não era Deus, o problema eram as pessoas, e ele manteve a sua integridade e Deus foi com ele. E ele alcançou graça, ele alcançou a confiança, o crédito do carcereiro mor. Quem é o carcereiro mor? É o chefe da penitenciária, é o que manda e desmanda, é o que tem poder para soltar, tem poder para punir com maior severidade, de transferir prisioneiros, de dizer o que vão comer, o que não vão comer. E o carcereiro parece que ele tirou férias prêmio. O que ele fez? Entregou tudo nas mãos, todos os presos. Quem comandava e, por exemplo, administrava um motim, uma briga, o que vão comer, quando vão comer, se vão tomar banho agora ou não, o relocamento deles lá, tudo era José. José administrava, ele ficava com as chaves. Se José quisesse soltar todo mundo ali numa revolta, ele teria essa capacidade. Deus o abençoou. É lógico que ele não fez isso. E Deus foi com ele. Meu amado, dá para entender o exemplo de perseverança, o exemplo de fé de um jovem. Hoje eu converso com pessoas que têm 30, 40, 50 anos, estão muito longe de terem 5% da maturidade que teve José. Longe dos pais. Nota, longe do pai, longe de alguma igreja, porque, querendo ou não, quando fazemos parte de uma igreja local, nós recebemos instrução, orientação. Se o pastor é um pastor comprometido com as ovelhas, existe um cuidado pastoral, tem uma ligação, tem uma visita, tem um acompanhamento durante os cultos. Mas José não frequentava igreja, não havia igreja para ele estava em outro país. Era uma outra cultura, com outros deuses, estava sozinho. Infelizmente, o que acontece com muitos jovens quando saem e vão estudar fora? Quando vão estudar fora ou precisam se mudar e ali estão longe de papai, longe de pastor, longe da família, dos amigos que podem ali lhe dar uma boa palavra, acabam se perdendo. Aí lembramos da parábola do filho pródigo, que ele saiu mesmo porque não queria compromisso e ele queria desfrutar o melhor do mundo. E nós sabemos o fim daquele filho pródigo. José, ele andou na contramão de tudo isso. Mesmo podendo, porque ninguém via, ele sabia que aquele que julga, aquele que é merecedor de toda a honra e toda a glória, o via constantemente. E Deus o abençoou. E não para por aí, nós sabemos daquelas interpretações dos sonhos, é porque o nosso tempo aqui está muito corrido, eu tenho que já concluir, tá? Mas ele se destacou. E logo depois que ele interpretou os sonhos, e ainda ficou abandonado, esquecido por mais 2 anos, ele se destacou como o melhor governador. Ele interpretou os sonhos de Faraó. Ele foi colocado um degrau abaixo de Faraó. Ele tinha um anel de Faraó, ele podia fazer tudo. Outra vez, nós vemos que Deus o abençoou tanto que Faraó ficou tranquilo, porque sabia que todo o Egito estava confiado nas mãos de um grande servo de Deus, de um grande homem de Deus, de uma pessoa
honrada, de uma pessoa honesta, de uma pessoa íntegra, de uma pessoa com boa administração, um bom mordomo. E Deus o abençoou. E, consequentemente, tudo isso que lhe aconteceu, tudo isso que lhe sobreveio, parece que agora sim o quebra-cabeça estava sendo formado. Nós sabemos que houve uma grande seca, 7 anos de muita seca, em toda a terra. E a família de José iria sucumbir, iria morrer. E Deus levantou, ele passou por todo esse processo para preservar a sua família, para preservar a vida do seu pai e dos seus irmãos invejosos. Ele fez tudo isso, Deus permitiu tudo isso acontecer para que o nome dele fosse glorificado e para que José ele pudesse realmente receber o melhor de Deus, porque ele decidiu ser fiel mesmo no meio das adversidades, mesmo quando ele não conseguia ver bênção, quando ele poderia estar saindo, passeando com seus cavalos e ele estava preso, confinado num cárcere, quando ele poderia estar se divertindo num banquete junto com seu pai, comendo ali um novilho, ele estava trabalhando como escravo na casa de Potifar. Então ele manteve a sua integridade. E a Bíblia diz o seguinte em Abacuque capítulo 3, versículos 17 a 19. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja mais gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força e fará os meus pés como das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. O Senhor é o Deus da minha força, todavia eu me alegrarei no Senhor. É o que eu recomendo para você agora, a ser encorajado, a se alegrar no Senhor, não na sua conta bancária, não no seu trabalho, não na sua saúde. São motivos de agradecimento, porque nos alegramos no Senhor que nos cuida. E a última passagem, para concluir, uma passagem que eu tenho como chave para a minha vida, e é Provérbios capítulo 22, verso 29, que diz: Viste o homem diligente na sua obra. Você reparou o homem diligente, trabalhador, zeloso, prudente? Perante reis será posto. Não foi colocado ainda, mas será posto. Não permanecerá entre os de posição inferior. Meu amado, seja esse homem, seja essa pessoa diligente. O que vier a mão para fazer, faça com toda a sua força. Se você está empregado, seu emprego ali é servir o café, é limpar a sala, dê o seu melhor e Deus olhará por você. Se você está na igreja e você está trabalhando talvez com as crianças, mas são crianças, principalmente são crianças, dê o seu melhor. Se está tocando, dê o seu melhor. Está cantando, dê o seu melhor. É pregando, é no ensino, se prepara para o ensino, na pregação, se prepara com bastante esmero na pregação. Se você está limpando o banheiro da igreja, faça com que aquele banheiro seja para a glória de Deus o mais limpo possível, para que Jesus seja honrado e glorificado. O que vier, dê o seu melhor. Mas eu estou cansado. Olha para frente. Olha para frente. Vale a pena. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo, no tempo de Deus, nós vamos colher sim. E o bem sempre vence. Eu repito, o bem sempre vence. Não use de subterfúgios, de mentira, de calúnia, de desonestidades, de maldade para tentar alcançar um posto. Você não permanecerá ali. Use de bondade, use as armas da plenitude do Espírito Santo. Seja cheio de amor, de paz, de alegria, de bondade, benignidade, de mansidão, domínio próprio. Honre a Deus, porque vale a pena. Eu espero que essa palavra tenha lhe dado pelo menos um pouco de encorajamento e que Deus, Ele seja com você. Vamos orar. Pai bendito, obrigado, louvado seja o Senhor, porque o Senhor não nos abandona, seja em casa, seja numa cova, seja, ó Deus, servindo como escravo, seja, ó Deus, em uma penitenciária, seja junto ao Rei. O Senhor sempre estará conosco. Eu peço que o nosso coração seja sempre alinhado com o do Senhor. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito
e que não nos esqueçamos de fazer o bem, não abandonemos, ó Pai, essa caminhada. Dá-nos força para isso.